E aí, turminha? Tudo bem? Tudo legal? Aí, que bacana! Vamos para mais uma aula? Exatamente! Hoje vamos para uma aula de linguagem. Isso mesmo! Hoje vamos ter interpretação de texto, tá? A tia vai contar uma historinha. Isso mesmo! E para a gente escutar a historinha, a gente tem que o quê? Fechar a boquinha e abrir o quê? Os ouvidinhos, tá? Para escutar, tá bom? Para poder entender a historinha. Tá legal? Aí, então vamos lá, tá? A tia vai contar a historinha do Sapolino Birutino, olha aqui, isso mesmo, tá? É a historinha do Sapolino, isso, Sapolino Birutino. Por que será que ele tem esse nome, hein, galerinha? Então, para a gente saber, vamos começar a leitura da historinha. Vamos lá, prestando atenção, hein? Começando. Tudo aconteceu num lago, em um lugar escondidinho, numa mata encantada. Mamãe Sapa acabara de botar seus ovos na lagoa e foram cuidar de sua vida. Isso mesmo, ela foi lá, colocou seus ovinhos lá na lagoa, deixou lá bonitinho, guardadinho e saiu para cuidar da sua vida. Olha só. Ok? A mamãe Sapo deixou seus ovinhos e aí saiu para cuidar da sua vida. Continuando, vamos lá. No meio deles estava o ovo de Sapolino. Quando ele nasceu, girino, parecia um peixinho. Não sei se vocês já viram como é um sapinho quando nasce, que ele realmente parece um peixinho, tá? Exatamente, um sapinho que ele nasce o quê? Um girino, né? Isso mesmo, girino. E aí ele parece o quê? Um peixinho, tá? Ok, continuando. Sapolino adorava a lagoa, misturava-se com os filhotes de peixe e ninguém notava a diferença. Por que ninguém notava a diferença? Porque um girino, ele parece um peixinho, tá? Ele tem um rabo e tudo. Então não tem como saber, tá? É muito parecido, tá? E os outros peixinhos nem percebiam a diferença. Achava que ele era um peixinho. Entretanto, o tempo se foi passando. Os pés de Sapolino começaram a crescer. E aí ele começou a se transformar. Isso mesmo, os pezinhos dele começaram a crescer e os peixinhos começaram a fugir de Sapolino. Isso, foram começando a nascer os pezinhos, aí ele foi ficando estranho, diferente e os peixinhos foram percebendo que ele não era um peixinho, que ele era outra coisa. E aí eles foram se afastando de Sapolino. Quem já viu um peixe? Começaram a se perguntar. Quem já viu um peixe com pernas? Vocês já viram um peixe com pernas? Vocês já viram, gente, um peixe com perna? Eu não. Vocês já? Também não, não é verdade? Então os peixinhos falavam assustados. Não me abandonem, amigos, falava Sapolino. Até as mães dos peixinhos não gostavam daquele peixe estranho, tá? Então ele foi ficando triste porque os peixinhos não queriam ser mais amigo dele, não queriam mais ficar perto dele, porque ele estava mudando, estava ficando diferente, estranho. Nem as mães dos peixinhos não queriam, tá? O que na verdade estava acontecendo era uma metamorfose. Isso, gente, era uma transformação, tá? Do Sapolino. Em breve seria o quê? Um sapo, isso mesmo, e teria de sair de dentro da lagoa, porque enquanto ele estava girino, ele tinha que ficar dentro da lagoa, tá?
E aí ele começou a transformação, nascendo as perninhas, né? E aí ele ia ter que sair e não podia mais ficar dentro da lagoa, ok? Então, uma ideia horrível para ele, que ele dizia, né? Ele não gostou dessa ideia, né? Que os seus amigos, que ele achava que era amigo dele, né? Que ele parecia um peixe, estava ali dentro da lagoa e ele não queria sair de dentro da lagoa. Ele gostava de ter aquela ideia de que ele era um peixinho, que na verdade ele não era, tá? E aí, eu não queria deixar de ser girino, eu queria ser sempre feito um peixinho. Entretanto, com o tempo não para, um dia Sapolino amanheceu com pernas e sem rabo. Era finalmente um belo sapo. Sapolino era mesmo diferente, tinha ideias meio loucas. Por isso, o macaco, que era metido a engraçadinho, era todo brincalhão, engraçadinho, o macaco, bem gaiatinho, né, esse macaco, resolveu chamá-lo de Sapolino Birutino. Porque eles achavam que o Sapolino era, birutinha. E aí botaram esse nome para ele, Sapolino Birutino. A bicharada adorou, porém Dona Coruja protestou. A Dona Coruja não gostou, não achou legal, tá? Não gostou desse apelido, ok? Continuando, olha ele aqui, olha o macaquinho, né? Achando graça, né? Pelo nome que ele deu, Sapolino. Vamos continuar. Esse apelido deixou nosso amigo muito triste, disse a coruja, isolado, pensativo. Bobagem, vocês estão errados. Vou conversar com a rainha das fadas sobre isso. Ela vai ter uma solução. Isso mesmo. Então a coruja, né, doeu porque ela gostava dele e estava vendo que ele estava sofrendo. E aí ela resolveu ajudá-lo, né? Foi procurar a fada, ok? Para ver se ela tinha alguma solução, se podia resolver essa situação. Continuando, vamos lá. A coruja voou para uma cabana à beira da lagoa, até a casa da rainha das fadas. Isso mesmo. Lá uma senhora disfarçada de vovó contava histórias de príncipes e reinos encantados para os seus netinhos. Ele contava várias historinhas para os seus netinhos quando eles a visitavam. Era a rainha das fadas, exatamente. Era ela que contava essas historinhas. Então todos achavam que era uma vovozinha, mas na realidade não era. Era a fada, exatamente, era a rainha das fadas, que estava contando mais uma de suas belas histórias. A coruja ouvia atentamente. E Sapolino, que estava debaixo da bica, perto da janela, ouviu também cismou que era um príncipe. Isso mesmo. Ela contando lá a história, Sapolino estava lá embaixo da janela. E aí, como o macaco falou, né, que era o sapo birutino, né? Ele cismou que era um príncipe encantado. Olha só. Ele achava que agora ele era um príncipe. Pobre Sapolino, não é verdade? Ele agora queria ser um príncipe, né? Primeiro ele achava que era um peixinho, né? Foi se transformando e aí ele viu que não era um peixinho, que ele era um sapo, né? E aqui a fada contando a historinha e aí ele cismou que ele era o quê? Um príncipe. Ela estava à beira da lagoa, esperando que aparecesse uma linda moça. Isso mesmo. E aí ele foi para uma beira da lagoa esperar que aparecesse uma linda moça e o beijasse. Isso mesmo, para ele se transformar no quê? O que era que ele queria ser? Um príncipe, isso mesmo, num belo rapaz, né? Esperava e nada. Sapolino sempre dizia: eu não sou um sapo. Sou gente. Era mesmo birutinha mesmo, Sapolino. Coitadinho do Sapolino, né? Ele teimava que ele não era um sapo.
Ele teimava que ele era gente, que ele era um rapaz belo, bonito, né? Ele cismou que queria ser um rapaz, que ele era um rapaz. E lá ele continuou, sendo aquela uma mata encantada, né? Onde ele morava era uma mata encantada. Estava cheio de fadas. Depois que Dona Coruja explicou o problema de Sapolino, a rainha das fadas convocou uma reunião com todas as fadas, reuniu todas as fadas para ver o que é que elas poderiam fazer, né? Para ajudar o Sapolino, ok? Então o assunto era a esquisitice de Sapolino. Ela chamou também a fada madrinha de Sapolino e pediu que ela o ajudasse. Então a fada madrinha, o que você sugere? O que a gente pode fazer para ajudar o Sapolino? Aí a fada pensou, já sei! Tenho um plano infalível. Vou dar-lhe uma lição. Vou aproveitar que daqui a 3 noites vai ser lua cheia. E vou fazer Sapolino mudar de opinião. Aguardem-me. Foi o que a fada madrinha dele disse. Ela vai aprontar com ele. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Então, olha só. Ok? E foi assim. Na primeira noite do plano, Sapolino estava lá na sua pedra, perto da lagoa. Ok? E ele estava lá esperando, lá na sua pedra, perto da lagoa, esperando que alguém o beijasse. De repente, apareceu uma moça muito bonita para apanhar água. Aqui a moça, né, muito bonita, né, foi até o lago para apanhar água. Ok? E o que será que aconteceu? E aí ele pensou, Sapolino ficou animado, hein? Ficou animado e pensou, vai ser hoje, vai ser agora, vou me transformar em um príncipe, ela vai me beijar. Ele esperou, mas a moça não o beijou, não foi dessa vez. Então, na segunda noite, Sapolino continuava lá na pedra, novamente esperando. A moça chegou para pegar água. E o nosso amigo sapo esperou, mas a moça beijou? Beijou ou não beijou? Não beijou. Não foi dessa vez. E no terceiro dia, né, terceira noite, que era noite de quê? De lua cheia. Sapolino pensava, hoje tenho certeza que ela vai me beijar. De hoje não passa. A moça chegou como das outras vezes, né? Apanhou a água e nem notou a presença, né, do sapinho que estava ali. E aí Sapolino ficou, esperando, esperou. Será que dessa vez deu certo? No terceiro dia, deu certo? Será? Não deu certo. A moça não o beijou. Novamente, olha só. Ela foi a pegar água, mesma coisa. Nem percebeu ele, o sapinho que estava ali. E ela não beijou ele também novamente. Dessa vez não foi. Então, ela já estava indo embora quando tropeçou numa pedra e derrubou toda a água. Ixi, ela derramou toda a água. Prontamente voltou para apanhar mais. E aí, Sapolino, desesperado, deu um salto bem forte e beijou no rosto. E aí, galerinha, sabe o que aconteceu?
que será que aconteceu quando ele deu esse salto, que ele beijou o rosto da moça? O que será que aconteceu? Será que o Sapulino se transformou num rapaz bonito, num príncipe? Será? Será que era esse o plano da fada madrinha? Não sei. Vamos continuar vendo aqui, vamos continuar escutando aqui a historinha. Vamos lá. Então ele atrás deu aquele, ó. A moça virou o quê? Foi ao contrário, gente. Isso mesmo. Não foi o sapinho que se transformou. Olha só, a ideia da fada madrinha foi a moça se transformar numa sapinha. Isso! Então foi isso que aconteceu. A moça se transformou numa sapinha. Então, Sapulino tomou o maior susto quando ele viu que foi ela que se transformou também no sapinho. Ele tomou aquele susto. Ficou com os olhos arregalados ainda. Pediu a sapa, olha só, pediu a sapa e ela aceitou. Pediu o quê? Ela em casamento. Foi. E ela aceitou. Nesse momento, ela viu que era bom ser sapo. Ele viu que era bom ser sapo e descobriu a importância de ter nascido assim, tá? Então essa é a moral da história, tá, gente? Que nós temos que aceitar do jeito que a gente é, tá? Do jeito que nós somos, certo? Ele não queria ser sapo. Ele queria ser um peixinho, ele queria ser um príncipe, tá? Ele não aceitava, tá? Então a gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é, tá certo? Então, mãezinha, meus amores, por hoje é só. Terminou nossa historinha, tá? Então, mamãe, agenda Edu, tá? Atividade xerocada, ok? A ficha de leitura, tá? Mamãe, faça outra leiturazinha aí da historinha, tá? Novamente, ok? Então, meus amores, espero que tenham gostado da historinha. Até a próxima. Beijo e até lá. Tchau, tchau.